Aqui no estúdio comigo, Silvio Catiabava, sociólogo e diretor do Le Monde Diplomatique Brasil, para entrar nessa conversa também. Silvio, sempre bom te receber aqui. Tudo bem com você? Bem, é um prazer estar aqui também. Sempre bom no estúdio, né? Conversa flui, é bacana. Silvio, é isso, importante levantamento feito pelo De Olho nos Ruralistas, que mostra essas relações para a gente, de fato, de como o agro tem influência ali na Câmara dos Deputados e tem interesses muito específicos e, enfim, que podem se relacionar ao que foi essa trama golpista, ao que foi o 8 de janeiro. Acho que o que o De Olho nos Ruralistas faz é deixar isso muito explícito com esse estudo. Eu acho muito importante o trabalho que o De Olho nos Ruralistas faz, ele tem que mapear mesmo isso, né? E esse comportamento dos deputados ruralistas, ele está alinhado, vamos dizer assim, com a concepção que então as instituições, eles acham que podem, de alguma maneira, quebrar as formas diplomáticas e democráticas de negociação, né? E eu fico surpreso, porque de fato isso também mostra como a institucionalidade brasileira está ocupada por quadros como esses. Quer dizer, se você lembrar, o governador Tarcísio de Freitas, por exemplo, né, ele está doando terras griladas para fazendeiros, né, porque ele está fazendo o seguinte: ele está fazendo um desconto de 90%, né, no valor da terra, para que o fazendeiro que se apropriou ilegalmente de um espaço, aliás, uma área muito grande no estado de São Paulo, né, tenha o seu título de propriedade na mão, como se ele tivesse comprado aquilo, né? Isso é uma doação, né, do poder público para o agronegócio, não tem outro nome. É uma cessão do patrimônio público, da terra que tem que ser de todos nós, para a concentração de poder, para a concentração dos latifúndios, né? E ratificando inclusive a expulsão de famílias de agricultura familiar, que possivelmente também estiveram envolvidas aí, ou mesmo regiões de quilombolas, de indígenas, né? Quer dizer, então essa questão para o Tarcísio também está aí. Sim. A outra coisa que surpreende, né, é como esse inquérito, por exemplo, do julgamento, também fez outras, vamos chamar assim, maracutaias. Quer dizer, por exemplo, no dia do 8 de janeiro e no dia 9 de janeiro, e depois no mês inteiro, foram derrubadas 24 torres elétricas de transmissão de alta voltagem, né? Quer dizer, que pretendia deixar o Brasil num blackout. Sim. Né? Cadê esse processo? São 24 torres em 6 estados, elas foram cortadas, elas foram desparafusadas da sua base, os cabos de aço que a sustentam foram cortados, né? O inquérito que analisa isso diz que isso é trabalho profissional. Existe uma indicação, né, que os quids pretos estiveram envolvidos nisso e não se fala do assunto. Da mesma maneira, a fila dos caminhoneiros, quer dizer, esse número de fazendeiros que foi envolvido e o pequeniníssimo número que foi indiciado, não é? Quer dizer, você tem aí uma demonstração de que a estrutura de poder do Estado brasileiro, mesmo com essa dimensão de defesa da democracia, ainda é controlada, né, pelos grupos econômicos, no caso, por exemplo, com uma bancada enorme, pelo agronegócio também, que recebe subsídios fortíssimos do Estado para sua produção, que tem a isenção dos impostos para a exportação, né, e que permite, por exemplo, que nós tenhamos veneno na nossa comida, porque pressionam pelos pesticidas que são condenados, por exemplo, em países da Europa. Então você vê que o poder está com o dinheiro, né? Quer dizer, e as nossas instituições democráticas, elas ainda são frágeis, no sentido de que conseguimos fazer coisas importantes, como o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Quer dizer, mas ainda o aparato, a institucionalidade, ainda está controlada pelo capital com muita clareza, né?
Sabe que, Bruno, esse número que vocês trazem de 111, né, congressistas que participaram daquele motim, a gente discutiu agora há pouco a decisão de Hugo Mota, presidente da Câmara, de pautar a urgência da anistia para quarta-feira. Isso foi divulgado agora há pouco, após uma reunião com as lideranças partidárias ali na Câmara dos Deputados. E daí esse número de 111 me chama a atenção, porque a gente falava aqui sobre como essa urgência, ela passa a ser um teatro para depois a discussão do mérito em si da anistia. Então, assim, muito provavelmente, eles falam em 300 votos para passar a urgência. Eles terão 300 votos para passar a urgência. No entanto, na discussão do mérito, o que eles têm garantido são apenas esses 111, porque daí é uma outra questão, né? Agora, De Olho nos Ruralistas traz uma reportagem que mostra um pouco disso que o Silvio já trouxe também, que os empresários do agronegócio passaram impune aos inquéritos do golpe. Se isso não tivesse acontecido também, é um problema, é claro. Mas se eles estivessem sendo julgados por esse golpe, o lobby para a anistia talvez fosse muito maior. Só não é também por conta disso. Então, assim, dá pra gente juntar todos esses assuntos nesse mesmo bojo, Bruno? Sim, com certeza. Esse ponto que o Silvio traz é importantíssimo, né? A gente publicou, no mês de junho, um relatório chamado Agrogolpistas, onde a gente identificou 142 empresários que foram investigados em algum momento, seja nos inquéritos do STF, nos inquéritos e relatórios das comissões parlamentares de inquérito na Câmara, no Senado e na Câmara Legislativa do DF, fora outros processos, né, listas que foram divulgadas pelas secretarias de segurança dos estados, e a partir disso a gente chegou nesse número, né? Então, desses, apenas um foi preso, foi indiciado propriamente pelo STF, mas porque ele participou do quebra-quebra do dia 8 de janeiro. Não fosse isso, também não teria sido indiciado. Então, esses empresários, a gente não está falando de empresários pequenos, né? A gente está falando de famílias que controlam dezenas, centenas de milhares de hectares, que são donas de grupos empresariais fortes, principalmente ligados à indústria da soja, no Mato Grosso, na Bahia, em Goiás. Então, a gente está falando realmente de um movimento empresarial muito forte, que inclui também financiadores de campanha de deputados e senadores, além de empresários que possuem proximidade com a própria família Bolsonaro, né? A gente divulgou numa reportagem recente que o avião, o jatinho, que levou o Flávio Bolsonaro para uma turnê de financiamento de campanha, né? Ele se reuniu com dezenas de fazendeiros em Mato Grosso, passou por 5 cidades no estado, e quem bancou esse avião, os donos dessa aeronave que emprestaram para o Flávio Bolsonaro, e né, sabemos que um empréstimo de um jatinho não é nada barato, né? Só o combustível é um valor altíssimo. Então, esses empresários participaram ativamente da mobilização golpista. 2 dos sócios da empresa mandaram caminhões para o QG golpista de Brasília. Então, quando a gente está falando dessa movimentação, a gente está falando de um bloco integrado, né? Esses deputados não estão agindo soltos desse núcleo empresarial que bancou a tentativa de golpe e que agora tenta anistiar esse próprio golpe, né? Então, de fato, a gente está falando de um movimento integrado, onde esses financiadores, até o momento, não estão sendo responsabilizados ou devidamente investigados pelo STF. Perfeito. Silvio, qual a avaliação que você faz em relação a essa discussão hoje na Câmara dos Deputados sobre a anistia? Olha, eu penso que existe o único recurso disponível para o clã Bolsonaro tentar se safar da prisão, que é pelo caminho da anistia. Os outros se esgotaram. Eles foram condenados, o Jair foi condenado, o Eduardo deve ser condenado também, né? Então eu diria que é o último esforço no sentido de tentar livrar da prisão ou amenizar as penas, né? Essa negociação no Congresso. Agora, tem aí também um recorte muito particular, quer dizer, nós não estamos falando da democracia, nós não estamos falando do papel do Congresso como legislador, né? Nós estamos falando de um grupo de parlamentares que representam os grandes fazendeiros e as grandes empresas da agroindústria brasileira, né, que estão continuando a fazer sua pressão. Você lembra do marco temporal?
né? Quer dizer, esse tipo de raciocínio e as invasões, a mineração nas terras indígenas, quer dizer, eu me lembro inclusive de um episódio em que como é que chama aquela articulação no sul da Bahia, né, do Invasão Zero. Isso. Né? Quer dizer, Invasão Zero com 30, 40 caminhonetes, né, cercou um acampamento indígena e um filho de um fazendeiro matou uma liderança, uma mulher, né, uma liderança indígena naquela ocasião, né, com a presença da PM assistindo e não fazendo nada. Esse é o principal ponto nessa minha argumentação. Com a presença da PM assistindo e não fazendo nada. Quer dizer, então você tem o poder local, controlado também por esses fazendeiros, né, que submetem inclusive a polícia, né, à sua vontade. Né. Então nós temos aí um registro de uma violência que é histórica no Brasil, né. Houve sempre essa disputa, né. O tema da reforma agrária sempre foi um tema extremamente delicado e conflitivo, né, né. E a concentração de terra a partir da estruturação dos big players, como eles chamam, né, quer dizer, dos grandes empresas do agronegócio, ganhou uma nova dimensão. Né. Eles têm mais poder do que tinham antes, né? E eles têm uma capacidade de influir nas decisões do Congresso que exige do governo Lula uma habilidade de negociação ímpar. Não é fácil fazer esse jogo todo, né? Quer dizer, então o que eu vejo é que haverá necessidade, o próprio Hugo Motta tinha sinalizado isso, de punir aqueles que fizeram o bloqueio do acesso dele à sua cadeira para presidir a sessão, né? De que haja algum tipo de sanção que mostre limites para esses parlamentares, não é? Que na sua maioria também foram eleitos na esteira do PL, né? E nós vemos, quer dizer, de Damares a outros exemplos, né, de como esse pessoal é radical, ignora as regras democráticas e tenta impor a sua vontade sobre os demais, mesmo que seja força, né? Quer dizer, é uma coisa característica de um Brasil ainda truculento, né? Onde parece que a violência no campo é mais intensa no sul, inclusive, do que no norte, né? Onde está mais presente o bolsonarismo. Né? Você chama atenção para essa questão da punição dos amotinados. Isso é muito importante, porque, ao que parece, no momento vai dar em nada, né? E daí a mensagem que fica é que esse lobby do agro é tão poderoso que consegue tudo o que quer. Você citou na sua resposta anterior, na sua fala anterior, a questão do governo Tarcísio de Freitas, que está dando praticamente terras com 90% aí de desconto no valor para pessoas que, de fato, a gente pode dizer que não precisam daquela terra. Não é o contrário, sabe? Não é um movimento social tendo desconto em compra de apartamentos, de prédios inadimplentes, que devem milhões para o Estado. Não é isso que a gente está falando. Então é isso. A mensagem que fica é que esse lobby se fortalece e consegue o que quer, seja no Congresso, seja em governos estaduais mais voltados, aí, mais alinhados com a visão que eles têm. Não é, Bruno? Exato, e é importante destacar, né, essa movimentação ficou muito associada ao PL, né, a gente contabilizou, né, então o PL teve 70%, claro, né, a maioria desses 111, mas a gente está falando de partidos que estão na base do governo também, né, ou estão em processo de desembarque, né, então União Brasil foi o segundo partido com mais parlamentares nesse processo de amotinação, né, seguido pelo PP, que também tem ministério, o MDB também teve deputados participantes dessa amotinação. Então a gente tem, ou seja, é um problema, o problema está muito mais embaixo, né? Ele está na própria representação que é feita no parlamento, né? Então, desde o próprio, essa divisão do fundo de campanha, que é uma discussão antiga já, mas que é necessária ser feita para 2026, né? Porque senão não adianta a gente continuar elegendo os mesmos congressos, porque a cúpula desses partidos está no poder e que, consequentemente, terão mais acesso ao fundo partidário, continuarão mobilizando suas bases, e esse recurso vai para a eleição desses caras que são representados, ou eles próprios representantes, né?
dessas oligarquias rurais, em alguns casos também de oligarquias urbanas, mas principalmente dessas oligarquias ligadas a esse sistema que opera nas margens da legalidade, né? Então a gente está vendo, né? Teve recentemente o caso ligando o governo Tarcísio através de financiamento de campanha à operação anterior, né, ligada ao PCC, né, já que uma das financiadoras de campanha dele é uma fazendeira, pecuarista, né, dona de um grupo gigantesco, ligada a Fazendas Reunidas Boi Gordo, estava na lista de investigados da PF. Agora, essa última operação também, né, que mostrou essas cadeias do crime organizado, tanto em governos quanto no coração da Faria Lima, né? Então a gente está falando de um sistema que opera e estava relacionado às usinas, né, no interior de São Paulo. Então esse sistema opera às margens da legalidade. Esse sistema é que manda e que tem esse poder de eleger e colocar esses representantes, né? Então como a gente pode estar num país que tem essa diversidade, essa variedade de povos do campo, de camponeses, de indígenas, de quilombolas, e a gente tem apenas uma representante indígena no Congresso, enquanto você tem uma bancada ruralista com 300 deputados, com 50 senadores. Então, essa desigualdade de representação, né, por exemplo, não tem nenhum quilombola no Congresso, a gente tem 3 representantes de movimentos camponeses, contra a diversidade desses povos, que são muito mais numerosos, inclusive, que os fazendeiros, né, pelo menos que esse 1% de fazendeiros que domina boa parte das terras. Então a gente tem, de fato, essa disparidade que precisa ser discutida, né? O Brasil precisa entrar nesse tema da representatividade desse legislativo, se a gente quer construir uma democracia plena, uma democracia que atenda aos interesses da sociedade, porque senão a gente vai continuar elegendo congressos piores e piores, cada vez mais ligados e atendendo aos interesses exclusivamente das oligarquias, tanto rurais quanto dessas oligarquias urbanas ligadas ao mercado financeiro. Perfeito. Bruno, muito obrigada pela sua participação com a gente aqui hoje, viu? Um abraço para você, até uma próxima. Obrigado, Thalita, até uma próxima. Obrigado também, Silvio. Nos vemos em breve. Thalita, eu não podia deixar de considerar que nós estamos falando do agronegócio, mas nós estamos isolando ele, não é? Quer dizer, quando, por exemplo, o PL da devastação, ele inclui a mineração, não é? Quer dizer, por trás da mineração tem os bancos, tem os fundos de investimento, quer dizer, nós não podemos personalizar num único ator social e político. Quer dizer, o agronegócio realmente tem a sua responsabilidade e precisa ser regulamentado, não é? Inclusive deixando de ter todos os subsídios que talvez até viabilizem o seu negócio, né? Quer dizer, né? Mas nós não podemos deixar de olhar quem está financiando a mineração, quem são os atores que estão envolvidos nisso. Nós temos governadores de estado, nós temos prefeitos, nós temos parlamentares locais. Quer dizer, existe um recorte na nossa sociedade, né, de um agrupamento da sociedade que é mais o latifundiário, o financista, o banqueiro, o minerador. São grandes corporações, nós não estamos falando, né, de um indivíduo ou de uma pequena empresa. O investimento aí é muito grande, é muito pesado, precisa ser feito por quem tem dinheiro para isso. E aquelas balsas, por exemplo, que são incendiadas quando é encontrado no rio a mineração, né, elas têm um valor de mais ou menos R$1 milhão, mas são substituídas no dia seguinte, porque a rentabilidade é muito alta disso, né? E você precisa pensar que esses territórios, eles têm um ordenamento jurídico, eles têm uma polícia, eles têm um governador, eles têm um prefeito, né? E é de se perguntar, então, é para destruir mesmo? Como é que a gente vai encarar uma COP30 com um coletivo parlamentar desse que fala assim, é para destruir mesmo, né? Então eu até suspeito um pouco de que toda essa discussão em torno dos alojamentos em Belém seja também uma espécie de cortina de fumaça, porque o conteúdo mesmo, né, da COP30 a gente não está vendo ser debatido na sociedade.
Eu acho que essa fala do Bruno em relação à composição do Congresso dá o tom do que é pauta, né? Porque a gente tem, conforme ele disse, uma representante indígena frente a uma bancada ruralista com 300 deputados e senadores. Então aí é claro que a discussão no Congresso vai se dar a partir dessa maioria. Então essa questão da representatividade no nosso Congresso é importante nesse sentido. O que a gente vai debater? Por isso que a gente está debatendo uma anistia e não a isenção do imposto de renda para a população. Não é do interesse da população no geral, é do interesse próprio que ali está representado, né? Então acho que é uma discussão importantíssima. Inclusive tem comentários aqui, por exemplo, o Daniel Marques disse: vamos renovar o Congresso e a Câmara nas próximas eleições, votando em candidatos progressistas, só isso para melhorar. Aliás, o Emir Elias fez um comentário aqui que eu achei muito interessante. Em relação aos agrogolpistas, ele falou: o STF está se fazendo de Fux em relação aos agrogolpistas financiadores. Eu adorei a expressão, está se fazendo de Fux, viu? É boa. É boa, né? É isso, eu acho que é debate para a gente continuar tendo e se aprofundar. Eu quero trazer agora o programa Le Monde Diplomatique Brasil, que vai ao ar hoje, aqui às 8 horas da noite. Guerra na América do Sul, Silvio? Pois é, nós estamos preocupados. Há riscos de guerra, não é que não há uma guerra, quer dizer, todos estão acompanhando pelo noticiário que há toda uma esquadra de navios de guerra em frente à Venezuela, aviões caças se deslocando para pontos próximos, uma ameaça de intervenção na Venezuela, desacreditando tanto a eleição do Maduro, quanto atribuindo a ele ser chefe de um cartel, né? Então, essa situação eu associo à existência que inaugurou agora uma plataforma chinesa de exploração de petróleo na Venezuela, que tem uma grande capacidade. Isso deve ter incomodado muito o Trump, porque ele pensa, como a doutrina Monroe tinha já sinalizado antigamente, que a América Latina é o quintal dos Estados Unidos. Então, como é que a China vai começar a explorar petróleo na Venezuela, que é vizinha dos Estados Unidos, que os Estados Unidos entende que é uma reserva, vamos dizer assim, natural dele, para que ele possa explorar. E, no entanto, você tem uma presença da China aí. Então, tem aí elementos também nesse conflito, né, que é a questão da hegemonia, do controle dos Estados Unidos sobre esse território todo. É imprevisível. Nós não sabemos. Você sabe que nessas situações assim, em que fica tudo muito delicado, qualquer errinho pode realmente deslanchar um processo muito mais amplo, né? Um desastre. Então, a Venezuela está mobilizando a sua população, está organizando milícias para se proteger. Teoricamente, isso poderia virar um outro Vietnã. Então, nós estamos preocupados com isso, há riscos, e então a gente convidou um especialista nessa área para avaliar com a gente o que está acontecendo. Nós temos a Guiana Inglesa ali, que também está naquela questão com a Venezuela, com a região de Essequibo, né? E ali é tudo a foz do Amazonas, enfim, quer dizer, uma região assim onde nós estamos muito preocupados também com a sustentabilidade ambiental de todas essas iniciativas, né? Perfeito. Hoje às 8 horas da noite, em TV aberta e nas redes sociais também, vocês convidados para acompanhar. Silvio, muito obrigada pela presença aqui hoje, é sempre bom recebê-lo às terças. Até. É um prazer estar aqui, até terça.